Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar mais uma edição do Márcio Me Ajuda. Semana passada não deu tempo de fazer, então essa semana eu vou fazer um pouquinho mais comprido. Vocês não têm ideia, vocês não têm noção do tanto de pergunta que chega aqui. Eu acho que todo mundo que mora em prédio, né? Pouco importa se é prédio de rico, de pobre, de classe média, de milionário, todo mundo tem problema. É bom, né? Porque acho que eu vou ter emprego pro resto da vida. Eu vou ter serviço a rodo aqui. Bom, nós separamos algumas perguntas que eu julguei aqui interessantes. A gente não vai falar o nome de quem mandou a pergunta, porque às vezes é um caso meio delicado, envolve vizinho, aí rede social, já viu, né? Tem gente louco para arrumar confusão. Então eu vou só ler a pergunta e dar minha resposta. E aí cada um vai saber exatamente do seu caso. E ainda assim as respostas vão servir também para todo mundo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Márcio, boa tarde. Não sei se pode me dar uma luz. Tem uma vizinha esquizofrênica que não tem parentes e vive gritando e ameaçando por aqui. O condomínio tem diversas imagens dela, inclusive danificando a minha porta, ameaçando de longe até com faca e etc. Acionamos a polícia. Quando a polícia chega, ela acessa os surtos. O que eu posso fazer? Bom, primeiro, isso é mais comum do que a gente imagina. Tem muita família que infelizmente abandona os seus entes esquizofrênicos ou com algum problema. E isso, no final das contas, é um BO para o síndico, porque a gente acaba tendo que cuidar de uma coisa que não é nossa responsabilidade, mas diz respeito à segurança de todo mundo. Então, o primeiro passo, quando tem familiar, é buscar contato com a família. Inclusive, notificar a família sobre abandono de incapaz, responsabilizando o familiar por cuidar desse parente. Esse é o primeiro passo e o primeiro caso. Agora, nesse nosso caso concreto, em que parece que não tem nenhum familiar, aí, infelizmente, o caminho é judicial. Talvez mover uma ação que a gente chama de curatela, onde o juiz vai nomear um responsável por cuidar dessa pessoa, um assistente social e talvez, em último caso, quem sabe até uma internação. Estou indo no extremo, tá? Porque você conviver com alguém que vai para a porta com uma faca ameaçando, precisa de tratamento. E se não tem família, é o Estado que precisa ajudar para evitar uma tragédia. Então vai por esse caminho. Tenta achar alguém da família, se não conseguir achar, é uma ação judicial de curatela. É uma ação difícil, uma ação delicada, mas é dever do Estado cuidar desses casos, tá bom? É difícil, mas é o melhor caminho. Bom, próxima pergunta. Boa noite, Márcio. Assisti sua reportagem no Fantástico, passou o mês passado, e achei incrível. Gostaria de saber se teria algum vídeo sobre a possibilidade de exclusão de condômino social. Algo que trate só sobre esse assunto. Tem um monte de doutrina que a gente fala, né, de artigos de especialistas sobre esse tema. Mas na prática, como é que funciona? Condômino antissocial é aquele que reiteradamente se porta mal e quebra a harmonia na convivência de um condomínio. Para a gente rotular alguém como antissocial, não é por uma ação isolada. Tem que ser habitualmente, reiteradamente, um comportamento lesivo, um comportamento antissocial. E a gente utiliza uma regrinha que é a dos 3 S's. Para caracterizar alguém como antissocial, ele precisa habitualmente, ou seja, frequentemente, colocar em risco a saúde, a segurança ou o sossego da comunidade. Quando isso acontece de forma habitual, é o comportamento antissocial. E aí a exclusão desse condômino requer uma série de atitudes. Não é simples assim, você é antissocial, vou te expulsar. Primeiro ele tem que ser notificado, advertido várias vezes, multado. O caso tem que ir para a Assembleia tem que deliberar. Em último caso, se nada disso adiantar, aí sim ir para o Judiciário pedindo a expulsão. A expulsão é uma coisa nova, não consta expressamente na legislação. É uma construção doutrinária, é uma construção de jurisprudência. Então, para que isso aconteça, tem que ser um caso extremo, um caso grave. E o juiz vai analisar todo o contexto. Se tiver em risco a saúde, ou a segurança ou o sossego das pessoas, o juiz pode sim determinar a expulsão. O que é importante é que a pessoa não perde a propriedade. Ele continua sendo dono, ele só não pode conviver, ele não pode frequentar o condomínio para preservar os direitos coletivos. É mais ou menos isso. Agora, se você quiser algo mais
completo, aí de fato precisa talvez ler um livro desses recentes aí que tratam desse tema. Bom, outra pergunta aqui. Márcio, tudo bem? Preciso tirar uma dúvida. Teremos sorteio de vaga de garagem. Atualmente, nosso condomínio tem 7 vagas PNS, que é portadores de necessidades especiais. Acontece que esse ano o número de pessoas com necessidades especiais aumentou muito e não tem vaga suficiente. O que fazer? Bom, gente, não dá para fazer milagre, é uma questão de constituição física, né, da garagem. Se você tem, por exemplo, 7 vagas especiais e 15 pessoas com necessidades especiais, vai ter que ter uma acomodação. Qual é essa acomodação? Você priorizar esses 15 deficientes para o sorteio de vagas e além das 7 vagas que já são PNS, o síndico, com a ajuda ali do pessoal da administração, vai selecionar outras 8 vagas que sejam as melhores possíveis. E aí esse lote de 15 vagas vai primeiro ser sorteado entre os portadores de necessidades especiais e depois os demais moradores entram no sorteio comum. Então o segredo é fazer o melhor possível. Não só com as 7 vagas, mas com as 15 vagas no exemplo que eu dei aqui, para que todos eles sejam contemplados. E naturalmente vale a pena fazer uma prioridade entre os PNS, porque naturalmente você tem diferenças, tem um que precisa mais, outro que precisa menos, e ali vai do bom senso, vai do acordo ali na hora, de uma acomodação na hora. Mas esse é o caminho, é sempre priorizar as pessoas com necessidades especiais, ainda que seja necessário fazer um remanejamento das vagas. Esse é o caminho. Bom dia, Márcio, espero que esteja bem e seguro. Estou. Surgiu uma pergunta inusitada no nosso condomínio sobre obrigatoriedade dos moradores informarem se possuem arma de fogo registrada em suas unidades. Essa identificação tem amparo legal? Aqui ele mandou o nome dele, é o Arthur. Arthur, isso não existe. Ninguém é obrigado a informar para o síndico se tem uma arma ou não, e se ela é registrada ou não. Quem controla isso são as autoridades públicas. O síndico não controla nada disso. É a Polícia Federal, é o Exército, as autoridades que cuidam disso. O síndico não pode fazer esse tipo de exigência, porque é uma questão de fórum pessoal e tem as autoridades para isso. Então, isso não tem amparo legal. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde. Por favor, poderia tirar uma dúvida? Tenho um apartamento e o teto está com infiltração. O empreendimento é novo, 2 anos. Quem deve arcar com o reparo? O apartamento de cima ou a construtora? Depende da origem do dano. Se for originado por falha construtiva, por algum problema da prumada central, que a gente fala, que é aquela que serve todos os apartamentos, quem deve reparar é a construtora. Agora, se for um problema de vizinhos, por exemplo, alguma coisa de ramal, alguma reforma que o vizinho de cima fez no banheiro ou no piso, aí quem deve indenizar é o vizinho de cima. Então depende da natureza e da origem. Geralmente nesses casos, quando é no teto, é o vizinho de cima, porque a prumada central não costuma passar pelo teto, ela passa pelas paredes. Normalmente é isso. Próxima pergunta. Márcio, boa tarde. Como posso pedir a destituição de um membro do corpo diretivo? É um conselheiro que não participa de reuniões presenciais, não quer se responsabilizar, não aprova nada. Como que destitui esse membro? Bom, tem 2 formas. Uma primeira mais simples, que costuma estar prevista na convenção de condomínio. Se for esse o caso, está fácil. Algumas convenções de condomínio falam que o conselheiro que faltar a um número X de reuniões ou que não participar da gestão do condomínio, ele pode ser destituído pelos outros membros do conselho. Se constar isso na sua convenção, tranquilo. Os demais conselheiros fazem uma cartinha e ele está destituído. Agora, se não constar isso na convenção, aí precisa ir pelo caminho do Código Civil, que é o mesmo caminho para a destituição de um síndico. Tem que ter um abaixo-assinado com 1/4 de proprietários e na Assembleia precisa da maioria dos presentes para excluir esse conselheiro. Então, ou é o caminho da convenção, que é mais simples, ou o caminho do Código Civil, que é mais difícil, um pouquinho mais complexo. Mas, em ambos os casos, dá para fazer. Agora, o que eu recomendo, se esse conselheiro de fato não está ajudando, falta nas reuniões, mesmo que ele não seja destituído, eu recomendo colocar numa próxima Assembleia. Explanação do conselho sobre atividades do conselho. E aí coloca lá, olha, o conselho tem feito isso, 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 porém o conselheiro tal, eleito normalmente, jamais participou, jamais coopera, o que é uma pena. Pelo menos fica lá registrado oficialmente
e fica todo mundo ciente de que ele não está fazendo nada. É como se ele tivesse na prática destituído. Tá bom? Márcio, boa noite. Uma pergunta. Para um morador instalar uma tomada para carregar veículo elétrico, ele quer colocar na sua vaga privativa, ele quer puxar do seu relógio de energia, precisa ser aprovado em assembleia? Ele tem laudo e tem ART de engenheiro, tudo certinho. Eu entendo que não precisa. Se ele tem projeto, se ele tem engenheiro, se ele tem ART e se ele está puxando do próprio quadro de luz dele, eu entendo que não precisa ter uma assembleia específica para ele. Agora, o que eu recomendo? Uma assembleia específica para tratar deste assunto, de forma que as regras sejam feitas para todo mundo. E aí, de forma que todo mundo que quiser ter um carro elétrico vai seguir a mesma regra. Senão vira uma salada, né? Um puxa do próprio relógio, o outro não puxa, o outro quer fazer um gato. Então, o ideal é padronizar. Mas eu não recomendo uma assembleia específica para esse caso, e sim para o assunto como um todo. E por último, Márcio, tudo bem? É obrigatório ter rampa de acesso de cadeirante nos edifícios residenciais? Teve uma reclamação de uma moradora no Ministério Público, porém nesse momento não há cadeirante. E essa pessoa que reclamou sequer compareceu na audiência. Ainda assim o juiz deu um prazo de 40 dias para fazer a rampa de acesso. Aí ela pergunta, podemos recorrer? O edifício já está fazendo a individualização do gás e mais esse custo vai ficar pesado. Posso dar um conselho? Não recorra. Faça o que o juiz mandou, porque esse investimento em rampa de acesso é prioritário. A gente não sabe o dia de amanhã. Qualquer um de nós aqui, a gente pode ficar cadeirante com mobilidade reduzida da noite para o dia. Ou a gente pode receber um parente nosso que temporariamente está com mobilidade reduzida. Então, quanto mais a gente puder investir em acessibilidade, melhor. Então, aproveita que o juiz deu essa decisão. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Leva para a Assembleia, contrata um bom arquiteto especializado nisso e valoriza o seu patrimônio. E faça as duas coisas, o gás e a rampa também. E, aliás, aproveita para fazer tudo o que for possível em relação à acessibilidade, porque não é gasto, é investimento, vai valorizar o seu patrimônio e vai mostrar respeito às pessoas. Ufa, é isso. Fizemos um vídeo aqui corrido e até a próxima. Valeu!